referenciais de corpo. Além das fixações mentais e emocionais, existe um terceiro tipo que se manifesta perto do meio-dia. A pessoa passa a mão pelo estômago e se pergunta: o que teremos para o almoço hoje? Aí pensa: batatas fritas, e imediatamente ela fica com água na boca. Ela também pode lembrar: no sábado vai ter churrasco. Vamos comer e beber do meio-dia à meia-noite. Só de pensar naquilo, surge um condicionamento no corpo. Brota saliva, todas as glândulas cooperam automaticamente. A pessoa diz para o estômago: sim, sim, é ele que comanda. E aí surgem várias sensações. Podemos ser comandados pelo estômago ou por qualquer parte do corpo, sejam elas dignas ou não. Todas produzem fixações, referenciais que produzirão resultados. Tomemos como exemplo o que poderia acontecer se um inseto pousasse em nossa pele enquanto meditamos. Estamos sentados em meditação, pensando: "O Buda tem razão. Estou iluminado, que serenidade." Aí o Buda se transforma num mosquito que voa ao redor e a serenidade se evapora. O mosquito pousa bem perto do olho e não podemos permitir tamanha invasão. No entanto, fizemos voto de não nos mexermos. Para o corpo, aquela microagulha que penetra a pele é intolerável. Sentimos o peso do mosquito e depois seu voo pesado. Essa fixação surge no nível do corpo, não é um processo intelectual. A emoção pode vir, mas essencialmente é o corpo invadido que vai produzir a fixação. Eventualmente, pode haver competição entre os vários referenciais. O corpo deseja uma coisa, a emoção outra, e a mente uma terceira. Esses níveis operam quase independentemente, às vezes em conjunto, às vezes em oposição. Quando as fixações são definidas, não temos a sensação de que estejamos entrando numa área de perigo. Achamos completamente normal. Pensamos: isso é viver, é assim mesmo. Elegemos fixações de forma consciente ou não. E elas parecem o exercício de uma liberdade completamente natural, mas são elas que geram condições que fazem nossa paz desaparecer. A partir daquele momento, a paz só será possível se as fixações não forem perturbadas, se permanecerem satisfeitas. E às vezes elas são contraditórias. A mente pode determinar: não coma açúcar. Mas o corpo pede: quero chocolate. Aí a emoção diz: você não vai me deprimir, não é mesmo? Olha que eu fico deprimida. Dê-me um pouco de açúcar. É muito difícil encontrarmos equilíbrio a partir dos referenciais, mesmo que sejam apenas internos. Por isso o Buda enunciou a primeira nobre verdade: todos os seres têm a experiência de dukkha, ou seja, quando estão alegres, é uma preparação para o sofrimento. Quando sofrem, há condição de vida. É como se a harmonia não fosse realmente possível. Como a harmonia não é possível, existe um segundo tipo de sofrimento, que vive do próprio sofrimento. Sofremos por razões objetivas e também porque não queremos sofrer. Sofremos porque gostaríamos que a harmonia fosse possível. Elegemos a harmonia como fixação e a perseguimos a vida inteira. Oscilações. Quando perseguimos a harmonia, podemos viver 6 experiências distintas. Na primeira, a harmonia parece possível. Na segunda, descobrimos que existem seres que têm mais harmonia que nós, e isso nos perturba. Na terceira, olhamos para os seres mais harmônicos e constatamos: certo, você tem mais do que eu, tem uma vida maravilhosa. Para ter isso, eu precisaria de...
Aí vem uma lista de requisitos de coisas que precisamos transformar ou adquirir. No quarto tipo de experiência, a pessoa desiste de ter harmonia. Ela afirma: vou esquecer essa situação, vou esquecer todos os problemas, vou me defender esquecendo. Então esquece tudo e gera uma mente obtusa, desconectada. No quinto tipo, a pessoa fica desesperada porque falta alguma coisa. No sexto tipo, ela desiste de vez e diz: ok, todos são terríveis comigo, também serei terrível com eles. Nesse estágio, a harmonia não é mais o objetivo. Ao contrário, a pessoa quer provar que ela não é possível e, quando vê alguma coisa funcionando, vai lá e a sacode. Oscilamos por essas 6 formas de emoção. Inicialmente, gostaríamos que a harmonia fosse possível. Essa é a grande dificuldade. Fazemos esforço a vida inteira, por vidas incontáveis, tentando encontrar a felicidade estável. Mas, como o que chamamos de felicidade depende de fatores específicos, a felicidade é fugidia. Às vezes conseguimos, outras sofremos profunda decepção. Isso porque os fatores são impermanentes, flutuantes, e assim nossa felicidade nunca é possível. Logo, a paz não se torna possível. E vida após vida perseguimos isso. Todas essas circunstâncias decorrem de elegermos referenciais específicos, a partir dos quais consideramos: só posso ser feliz se... Temos referenciais de mente, emoção, corpo e de energias internas. A noção de refúgio pode brotar quando entendemos essa situação cíclica de impermanência interna e externa. Dizemos: eu gostaria de tomar por referencial alguma coisa que estivesse fora disso. Mas, como não temos o olhar de sabedoria, nunca conseguimos encontrar o que é estável. Faz parte de nossa situação só vermos o que é impermanente. É como se não tivéssemos olhos para reconhecer o que está além de nossa experiência cíclica, de nossos referenciais. Os seres libertos, que habitam as regiões sutis, rezam por nós sem cessar, soprando: acordem. Mas não escutamos. Ou pior, escutamos errado. Aparece um ser na nossa frente, ouvimos aquele sopro e concluímos: deve ser minha alma gêmea. Mas o ser estava soprando. Cuidado! Não conseguimos entender a linguagem do silêncio. O silêncio está ao nosso redor. A natureza de liberdade pré-existe a nós. Sucede-nos e existe simultaneamente conosco. Não entendemos. Sofremos de uma identidade para outra, de um pensamento para outro, e não conseguimos ver algo que nos dê ideia de permanência. Quando saímos da condição de feto na barriga da mãe para a condição de bebê e depois nos tornamos crianças, adolescentes e adultos, temos a sensação de que é uma continuidade. Mas somos completamente diferentes em cada fase. Temos amigos, objetivos e fixações diferentes. E não entendemos o que se mantém estável. No corpo, tudo muda. Passamos por várias vidas e não entendemos o que se mantém enquanto as vidas se sucedem. Olhamos para o céu, para as estrelas, vemos movimentos incessantes. Nunca descobrimos o que não muda quando tudo muda. Então os seres de sabedoria dizem: não tem jeito, terei de ir lá embaixo. E escolhem métodos variados. Alguns gostam de envergonhar jovens donzelas. Aparecem na barriga delas, sem que nada tenha acontecido. As histórias se repetem, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Uma monja virtuosíssima nota que alguma coisa estranha está acontecendo. E, por mais que ela proteste, não fiz nada. Todos a olham de um jeito horrível. A monja está grávida. Essas histórias também existem no Zen e no budismo tibetano. Não é só a Virgem Maria.
Aí podemos ter certeza de que um ser extraordinário vai aparecer. Esses seres se manifestam e trazem a sabedoria ilimitada quando não conseguimos encontrá-la. Traduzem-na em palavras para que nossa natureza ilimitada, que nos sustenta e nos mantém em paz, também se manifeste em nossa existência, se possível. Natureza de Buda. Nossa dificuldade está no olhar. É como se olhássemos para o mar e só víssemos as ondas. Quando vemos as ondas, talvez não vejamos o mar. É como se víssemos as ondas separadas do leito do oceano. Assim surgimos nós, separados. Então vêm os seres de sabedoria como ondas também, porque somente vemos as ondas, para nos explicar o que é estável, o que está além da impermanência, para nos ensinar o que são os refúgios. Eles dizem: observem a natureza da liberdade além das fixações. E sempre que os seres de sabedoria dizem isso, nós acordamos, eventualmente os vemos, e eles dizem: essa é a sua face. O Zen questiona: que face você tinha antes de seu pai e sua mãe nascerem? É o tipo de pergunta sem resposta. Antes de o pai e a mãe nascerem, ou seja, antes de as condições surgirem, que face nós tínhamos? Nossos pais e mães não são pais e mães biológicos. Nós surgimos das condições. Antes de as condições surgirem, qual era a nossa face? Eis uma boa pergunta. Nossa face era a face de Buda. Essencialmente, nossa face é a face não construída, a face natural, a face antes do espaço e do tempo, ou a face que está além de espaço e tempo, nome e forma, vida e morte. Devemos tomar refúgio nessa natureza, elegê-la como referencial, como fonte de segurança. Se buscamos segurança no que nasce e morre, não temos segurança verdadeira, porque essas coisas desaparecem. Mas a natureza que existe antes de nossos pais e mães surgirem não nasce e não morre. Isso é a natureza de Buda. Se tivermos a felicidade de tomar por referência a natureza que não nasce e não morre, poderemos entrar alegremente no mundo dos referenciais, no mundo das coisas que nascem e morrem, porque saberemos onde estamos e o que somos. Estaremos livres desse movimento. E assim poderemos fazer como os Bodhisattvas, estar no mundo para ajudar os seres a reconhecerem essa natureza. Podemos dizer: tomo refúgio na natureza incessante de Buda, a natureza do silêncio, a natureza não construída. Esse Buda sempre presente, que existe antes de qualquer construção e é o final de todas as construções, é como o mar para onde todas as águas vão e de onde todas as águas voltam. Tomamos refúgio nesse Buda. É o refúgio inabalável. O refúgio em qualquer outra experiência será transitório. Depois dizemos: tomo refúgio em Buda enquanto aparência de todas as coisas. Esse é um aspecto sutil maravilhoso. Descobrimos que dentro do silêncio existe uma natureza de brilho, uma natureza que tem o poder de construção, de criar dualidades, mundos, aparências, ideias e projetos. Quando estamos em silêncio, essa natureza brilha de forma estável. Podemos modular o brilho e criar projetos, significados, ações. Todas as aparências ao nosso redor são produto dessa energia criativa. Não costumamos ver isso. Vemos apenas se as coisas são favoráveis ou desfavoráveis a nós. Mas podemos olhar a aparência de todas as coisas e reconhecer nelas esse poder criativo. Podemos exercer o poder criativo alterando o significado das coisas incessantemente.
podemos perceber a alteração de significados que somos capazes de realizar, perceber a criatividade brotando e reconhecer nisso a natureza luminosa de Buda. Reconhecer esse brilho e nele tomar refúgio. Esse é o segundo refúgio. Tomamos refúgio na natureza do silêncio antes de qualquer construção, em Buda como silêncio antes de qualquer impulso. E tomamos refúgio em Buda como brilho que produz criatividade, formas e significados. Reconhecemos o silêncio e a criatividade como incessantemente vivos. Eles brilham incessantemente e são inseparáveis. Usualmente, quando olhamos ao redor, vemos apenas se as coisas são boas ou ruins para nós. Não temos o olhar de sabedoria. Mas houve um Buda que veio e ensinou o olhar de sabedoria. Ele recitou o Prajna Paramita. Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Soha. E o olho de sabedoria dos seres pôde se abrir. Despertar da compaixão. Existe ainda o refúgio de terceiro nível, um nível muito sutil. Percebemos que, se não ouvíssemos instruções, não teríamos como reconhecer o silêncio e a criatividade na experiência comum das coisas. Nem o silêncio cósmico das ideias, o silêncio cognitivo dos significados, nem o brilho que produz as aparências de alguns significados e sua transformação, o brilho da inteligência. Não veríamos isso como Buda. Aí nos damos conta de que o Buda também surge como aquele que produz ensinamentos, fala o Dharma e faz que reconheçamos nossa natureza como a natureza de silêncio e criatividade. O Buda exerce isso e descobrimos que também somos assim. Descobrimos que, quando nossa mente chega aos outros seres e reconhece as dificuldades deles, brota naturalmente em nosso coração o desejo de ajudá-los. E descobrimos que foi isso que aconteceu com o Buda, quando ele se manifestou aqui e deu ensinamentos. Podemos ter a experiência de estarmos vivos da mesma forma que o Buda a experimentou. O Buda deu ensinamentos por mais de 40 anos. Ele encontrou na natureza do silêncio e do brilho a força para se manifestar em benefício de todos. A compaixão que temos pelas outras pessoas já é a manifestação da natureza de Buda. Somos essa manifestação, não precisamos construí-la. A compaixão é uma condição natural. Descobrimos que o silêncio cognitivo e o brilho da criatividade sempre existiram dentro de nós, e a compaixão também. Quando esses referenciais se instalam em nosso coração, dizemos: tomei refúgio na natureza de Buda. Quando tomamos refúgio na natureza de Buda, todos os referenciais que produzem a experiência cíclica empalidecem. Nossa condição de homem ou mulher, criança, adolescente, adulto ou velho, não importa. Não faz a menor diferença se somos crianças ou se estamos perto da morte. Essa natureza tem o mesmo frescor em qualquer circunstância. Não importa em que parte do planeta vivemos. Não importa se vivemos agora, 200 anos para frente ou 1000 anos para trás. Não há diferença nenhuma. Essa natureza estável está além de vida e morte, além de espaço e tempo, além da história. Encontramos um referencial que, uma vez assumido, produz estabilidade e paz em qualquer circunstância. Se encontrarmos isso, será maravilhoso. Se não conseguirmos, pegaremos o que estiver mais próximo disso, a compaixão ou o amor que for possível, por exemplo. Consideramos esse um bom referencial, ainda que as pessoas ao nosso redor digam: você é bobo. Se dizem isso é porque estão praticando algum tipo de jogo mental e acham que somos bobos porque não jogamos. Quem pratica algum jogo mental não vai além disso. Pode no máximo ganhar.
e nem vale a pena ganhar a maior parte dos jogos que se ganha. Se um torcedor vê seu time vencer um campeonato, por exemplo, é complicado, porque, tendo ganho, fica muito mais difícil abandonar os campeonatos. Ele diz: agora sou campeão. E estar preso a um campeonato é um problema. É mais fácil sermos aprisionados pelo sucesso do que pela dor. É quando ganhamos os jogos que temos problemas. Quando tudo vai bem, fixamo-nos naquelas condições. Parece que encontramos algo. Caminho espiritual. Existem 3 refúgios que nos levam para além da experiência cíclica. Esse é o nosso objetivo. Para podermos reconhecer esses refúgios, ouvimos ensinamentos. E aí surge o budismo. Precisamos do caminho espiritual para superar a experiência cíclica. Quando encontramos refúgio, o caminho espiritual cessa. Enquanto a experiência cíclica não cessar, o caminho espiritual será necessário. Portanto, fazemos prática não só para interromper a experiência cíclica, como também para nos vermos livres do caminho espiritual. Existem 2 tipos de corrupção: da experiência cíclica e do caminho espiritual. Os mestres sempre alertam para o que chamam de materialismo espiritual, que se manifesta quando abandonamos a experiência cíclica usual e entramos no caminho espiritual com fixações específicas. Por isso, Sua Santidade, o Dalai Lama, diz: eu não sou budista. Minha religião é bondade, amor e compaixão. Às vezes, alguém me diz: quero ser budista. Mas nunca acho essa motivação muito apropriada. É preciso entender que existem referenciais construídos ligados a esse tipo de identidade que também produzirão problemas. A motivação correta não é tornar-se budista propriamente, mas buscar a superação de suas dificuldades e se capacitar para beneficiar os outros seres. Por isso, Sua Santidade, o Dalai Lama, fala em bondade, amor e compaixão. Recentemente, ele afirmou: se as pessoas praticarem os valores pregados pelas tradições religiosas, talvez as próprias tradições sejam desnecessárias. Como a experiência cíclica existe, o caminho espiritual é necessário, e ele é a expressão da compaixão. Por isso, é muito importante trilhar o caminho espiritual, ouvir os ensinamentos, dar valor a eles e, ao mesmo tempo, nunca perder de vista que o objetivo é transcender o caminho espiritual e chegar ao fim dele, ou seja, ao reconhecimento da natureza não construída e ao refúgio verdadeiro na natureza do silêncio, na natureza da luminosidade e na natureza da compaixão, de onde pode-se reconhecer todos os seres como originalmente ilimitados. Quando surge essa experiência, o caminho espiritual se extingue, pois já cumpriu sua função. É interessante notar que os grandes mestres de cada tradição conhecem as outras tradições. Às vezes conhecem sem nunca terem ouvido nada sobre elas. Como eles acessaram a região de sabedoria, são capazes de dar ensinamentos e responder sobre outra tradição sem nunca ter estudado seus textos. Os grandes mestres dão ensinamentos em todas as tradições. Isso é importante para que não pensemos que o nosso método específico é único ou que deva ser algo em que iremos nos fixar teimosamente para sempre. Nosso objetivo é usar o método e chegar ao final, não que devamos rejeitá-lo depois. É um legado precioso que chegou a nós através de gerações para que possamos ter mais lucidez e transmiti-la a outros, para que esses seres também se beneficiem dela e não se fixem, para que aprendam sem gerar fixação. O caminho espiritual é um caminho de paz. Se gerar fixação, será um caminho de sofrimento. Se não aprendermos que o caminho espiritual é um caminho de paz, estaremos perdendo tempo.
É importante que aprendamos e possamos utilizar isso com outros seres, mas livres de fixação. Se a fixação se estabelecer, teremos a experiência cíclica novamente e diremos: este professor do Dharma é o melhor que tive. Este eu ouço, aquele eu não ouço. Este ensinamento é bom, aquele outro tem problema. Os seres que ouvem aqueles ensinamentos estão todos perdidos. Ah, eu não. Eu estou no único caminho certo. E seguiremos assim. É uma experiência cíclica infindável. Esse é o poder de corrupção da experiência cíclica. Ela pode nos corromper mesmo enquanto a praticamos. Ensinamento proferido no Centro de Estudos Budistas Paramita, em Curitiba, Paraná, em 17 de março de 2000.